Olá, meus queridos, tudo bem? Ai, ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Com vocês, cá estou. Tô gravando aqui o segundo vídeo deste momento, então estou aqui com o meu suquinho pra conseguir falar que a garganta já tá doendo. Não sei como ficar esse áudio. Pera aí, já vou testar aqui agora. Enfim, tô aqui usando o celular. Usando o celular do meu marido pra tentar abafar o som. Como eu disse pra vocês, eu comprei microfoninho que já quebrou. Que coisa, né? Enfim. Gente, vamos lá. Esse vídeo também vai ser descontraído, um pouquinho descontraído com vocês, pra vocês. Compartilhando aqui com vocês algumas pessoas que me influenciaram. Então, a gente é influenciado o tempo todo, nós estamos aqui na rede social, estamos aqui na internet, o tempo todo tem alguém nos influenciando, seja pro bem, seja pro mal. E eu estou sendo influenciada por algumas pessoas que, graças a Deus, têm me ajudado, têm edificado a minha vida. E eu quero ajudar você também a ser edificado. E como aqui minha página é sobre feminilidade, né, feminilidade bíblica, eu sempre trago mulheres do passado, né, que contribuíram aí para a história da igreja, baseado nos livros que eu trago aqui para vocês, principalmente de Ruth Salviano, que é uma historiadora focada em feminilidade. Deixa eu trazer aqui para mais perto, porque eu não sei como é que vai ficar para vocês aí. Então, principalmente, né, sobre Ruth Salviano, mas tô sempre trazendo aqui resenhas para vocês, porque eu quero aprender o que seria uma feminilidade bíblica que glorifique a Deus, que não vai pro extremo, né, do feminismo e nem pro outro extremo do conservadorismo católico ou neopuritano. Então, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Então, para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar. E por isso eu busco na história, né, exemplos práticos para ajudar a gente. As mulheres que eu trago aqui para vocês são esses exemplos práticos que nós temos de mulheres que de fato contribuíram para o reino de Deus, sem feminismo, né? Que feminismo, por mais que pareça uma coisa nova, ele vem aí desde a Revolução Francesa. Como eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, pesquisem aí primeira onda do movimento feminista, porque eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre esse tema. Então, estudando a história da igreja, nós conseguimos aprender sobre mulheres que contribuíram para o reino de Deus e que de fato glorificaram a Deus, né? Enfim, gente, então tem muitas mulheres que contribuíram para minha vida hoje em dia, né? Então tô sempre trazendo mulheres do passado, mas tem mulheres do presente também. Hoje em dia, com o diferencial que nós temos a internet. Então, antigamente nós tínhamos as mulheres que escreviam livros, poetisas, musicistas, né? Mulheres que contribuíram de uma outra forma. E hoje em dia nós temos esse acréscimo que é aí a internet, né? E aí um espaço que está aberto para todas as pessoas, para falarem coisas boas, para falarem besteira também, a gente sabe, né? Eu mesmo tenho morro de medo de falar besteira. Graças a Deus que não existia internet quando eu era criança. Porque eu passaria uma vergonha danada nessa internet. No começo de conversa, eu sei que tem muita mulherada aí na mídia, mas eu sou contra o pastorado feminino. Então, se você está acompanhando os meus vídeos aqui desde o começo, você sabe, você, né, já está acostumado. Eu sou contra o pastorado feminino, tá? Isso é uma coisa do meu coração, que Deus tratou no meu coração. Os primeiros vídeos aqui do canal foi baseado em 1 Timóteo capítulo 2. E eu não vou repetir, né, pelo menos não agora, né? Talvez eu precise repetir de novo, porque eu irei resenhar esse livro aqui do Iago Martins. Então, talvez eu volte nesse assunto de novo. Mas, os primeiros vídeos aqui do canal, eu falei sobre 1 Timóteo, capítulo 2. E ali eu explico que não algo da cultura, da época, mas realmente é a palavra de Deus. Então, veja aí os vídeos mais antigos. A qualidade de imagem de áudio tá péssima. Mas os vídeos antigos eu já explico melhor sobre isso. Foi o motivo pelo qual... Esse é o texto base dos vídeos aqui pro canal. Então, contra o pastorado feminino, eu não acredito que 1 Timóteo capítulo 2 ou 1 Coríntios capítulo 14, né, que fala ali sobre o silêncio da mulher, seja algo cultural e histórico. Eu realmente acredito que é a palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo começou a tocar o meu coração
de que sobre a feminilidade, sobre questões relacionadas à fé, né, sobre o papel das mulheres, né. Isso foi bem quando eu casei, então eu achava muito estranho, por exemplo, na minha adolescência, as mulheres que queriam ter filhos e queriam ser mães e ao mesmo tempo queriam ter uma carreira. Eu sempre achei isso muito estranho, porque por que você vai ter filhos se você vai deixar os seus filhos para outras pessoas cuidarem, porque você quer fazer faculdade e estudar e ter uma carreira e, sabe, por que você vai ter filhos, né? Então eu achava isso muito estranho, eu sempre quis ter filhos, né? E eu sempre quis ter uma família numerosa, enfim. Então eu comecei a achar isso estranho, sabe? Eu sempre ouvia na minha escola, até mesmo na igreja, a gente só assistia Globo naquela época, então a Globo só falava sobre isso, a mulher que tem que ter carreira, a mulher que tem que ser independente. E eu comecei a achar estranho. Então lá para meus 15 anos, mais ou menos, começou a me dar esse estalo, né? Acredito que foi uma obra de Deus, porque não foi ninguém que me falou isso, foi uma coisa da minha cabeça mesmo. E comecei a ter esse, sabe, tem alguma coisa estranha aí. Foi aí que eu conheci, foi as primeiras mulheres que, né, tocaram meu coração. Norma Braga, que inclusive foi quem me deu credibilidade pra esse livro, porque ela... Peraí que eu tô segurando aqui. Ela que prefaciou aqui, gente, ó, esse livro, ajudou o Iago, né, a fazer esse livro. Então a primeira pessoa que eu conheci foi Norma Braga, vou deixar aqui pra vocês, Norma Braga. Foi um vídeo específico da Mary Bick. Eu não sabia que Mary Bick era esposa de Joel Bick. Eu nem sabia quem era Joel Bick. Foi começo de conversa. Então eu falei, oi, Mary Bick, esposa de Joel Bick. Esse nome deve ser importante. E, enfim, gente, então eu sei que Mary Bick, ela prega também, né? Inclusive, ela já deu algumas palestras em cultos de mulheres, se eu não me engano, na Aliança do Calvário, né? Igreja do pastor Paulo Júnior, que hoje em dia não é mais, mas enfim. Se eu não me engano, foi lá. Só que como eu não falo inglês, então eu não acompanhei, né? Não acompanho muito as pregações dela e tudo mais. Então foi um vídeo específico que ela fala um pouco sobre... Responde algumas perguntas, algumas dúvidas de mulheres recém-casadas, de jovens, né? Explicando a questão de carreira, a questão de cuidar de filhos e tal. E foi essas mulheres, a princípio, que tocaram meu coração, que influenciaram a minha vida, né? E já, né, de cara, assim, mulheres da internet, né? Então foi a internet, né, que deu um boom na minha vida, né? Que mudou a minha vida, porque eu entendi o evangelho com a pregação chocante do Paul Washer, né? Foi no YouTube, né? Internet. E aí, pesquisando, a primeira coisa, assim... Que me deu esse estalo foi os vídeos na internet antes dos livros. Eu sempre gostei muito de ler, mas primeiramente foi os vídeos na internet, né? Então, por isso que eu tenho esse amor, né, às redes sociais e tudo mais, porque foi isso que mudou a minha vida, que tem mudado a minha vida, né? A gente tem que saber, né, peneirar um pouco, né, as coisas que edificam, que não edificam, mas de qualquer forma foi a internet mesmo que não apenas me ajudou, mas acredito que ajudou muita gente também. Depois eu comecei a achar muito estranho algumas coisas, algumas questões da minha cultura, essa coisa de empoderamento, essa coisa de a mulher ter carreira, e enfim. E a segunda pessoa, e essa foi a que mais me influenciou mesmo, foi Ana Campagnolo. Inclusive eu já resenhei Feminismo e Marxismo aqui no canal. Também pesquisem aí, eu falei só sobre a primeira onda do movimento feminista, foi baseado no livro de Ana Campagnolo. Então Ana Campagnolo era uma mulher extremamente politizada, e ela tem que ser politizada porque ela é deputada, né? Deputada de Santa Catarina, mas a gente é deputada do nosso Brasil, porque muitas mulheres, principalmente as conservadoras, né? Elas se apoiaram, abraçaram as ideias de Ana Campagnolo, e, né, Ana Campagnolo ali muito competente naquilo que ela faz, que é lutando contra o feminismo, lutando contra a destruição da família. Ela faz um trabalho lindo lá em Santa Catarina, nas escolas, né, contra a doutrinação das crianças, né? E ela defende que crianças têm que aprender português, matemática, geografia, é isso que criança tem que aprender na escola, não ser doutrinada, educação vem de casa, educação é das famílias, enfim, ela faz um trabalho lindo. O Brasil foi impactado com Ana Campagnolo, e eu também, né?
Confesso que eu parei um pouco de ver ela, porque ela é bem politizada e eu tô querendo me afastar um pouco da questão política da coisa, né? Mas realmente ela contribuiu muito pra mim entender a questão da minha cultura. Então, assim, eu, Andressa, não tenho essa frieza, digamos assim, de ler alguns livros das feministas revolucionárias, porque os livros são pesados. Inclusive, teve um livro específico que eu li uma vez na minha vida que, assim, destruiu a minha piedade pessoal. Eu fiquei muitos meses sem conseguir ler nada, só fiquei lendo a Bíblia ainda ali meia força, sabe? Porque alguns livros realmente atrapalham a nossa fé se a gente tomar um pouco de cuidado, né? E mesmo que seja intelectual, né, buscando aqui conhecimento, mas se não é sobre Cristo, se não é sobre Deus, vai prejudicar a sua vida pessoal, tá? Sua piedade pessoal. Então tome muito cuidado com isso. Então, assim, eu não tenho capacidade de ler sobre essas mulheres. É pesado a ideia delas, elas são ateístas, imorais, assim, calo mais baixo, né? Simone de Beauvoir é a pior delas, mas tem muita gente ali pesada mesmo. Elas são ateias, né? Já foi comprovado pela história que elas são ateias. Então, quando eu falo sobre a primeira onda do movimento feminista, os vídeos que eu fiz aqui pro canal, eu explico lá que o movimento feminista não começou bom e foi ficando ruim. Ele sempre foi ruim. É isso que a Ana Campaiolo tenta provar também através dos seus escritos, através dos livros, né, que ela pega dessas mulheres e mostra pra gente. Não começou bom e foi ficando ruim. Sempre foi ruim. Então, né, desde primeira onda, desde antes, né, ali na Revolução Francesa, né, que foi quando começou esses ideais ateístas, né, ali do iluminismo, do deísmo e tudo mais. Então, eu não tenho cunhão para ler esses livros, né? Então, Ana Campaiolo tem muita capacidade, então eu prefiro ler, ver o que ela fala sobre e ler os livros dela, embora eu não tenha lido nada sobre, né? Eu li só esse mesmo, Feminismo e Marxismo, e acompanho ela também na internet, mas eu não li ainda, né, aquela versão e subversão, é isso? Que foi o primeiro livro dela, né? Ela falou que é um conteúdo de faculdade, né? O TCC da faculdade dela, aquele livro. Mas assim, eu prefiro ler o que ela diz do que ler sobre essas mulheres, porque eu acho que destruiria minha piedade pessoal. Eu não recebi graça para ler esses livros, né? Então eu prefiro ler o que ela diz sobre, né? Caso você não conheça, né? Sei lá, né? Você pode acompanhar ela pelas redes sociais, porque ela tá bem na internet. E também esse livro, né? Feminismo e Marxismo, que eu já resenhei aqui pro canal, mas você pode também estar adquirindo aí, lendo e conhecendo um pouco mais, né, desse trabalho maravilhoso que ela faz para nossa sociedade, para o nosso Brasil, né, nosso querido Brasil. Impressionante é que eu vou trazer aqui para vocês, mulheres brasileiras, né, porque eu não falo outra língua, né, eu trouxe Mary Bick, mas assim, é um vídeo dela traduzido para português, né, então eu não falo outra língua. Mas assim, as nossas mulheres brasileiras, elas estão extremamente competentes, né? E é claro também que tem a questão da cultura, né? Então, por mais que a gente tenha outras mulheres ali no mundo afora, né, que possam nos influenciar, a gente tem que olhar para nossa cultura, né? Os problemas que a gente vive aqui no Brasil são diferentes dos problemas que outras pessoas vivem. Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? O nosso Brasil é um país imoral. Então, assim, por exemplo, a gente pega aquele exemplo de Bailarine Farm, por exemplo, aquele exemplo maravilhoso da mulher que tem 8 filhos, que trabalha numa fazenda e tudo mais, né, que casou, que teve filhos e tal. Mas você pega, por exemplo, o nosso Brasil, que ele é imoral. Você pega ali uma mãe solteira que cria 3 filhos sozinhas, cada um de um pai diferente, e essa mulher se converte. Essa mulher se converteu, mas ela tem um passado, né? Porque o Brasil é incentivado a isso, né? Quem são os nossos representantes? Anitta, Pablo Vittar, né? A maior festa do nosso país é o Carnaval, uma festa imoral. Então, essa mãe que tem 3 filhos de pais diferentes, que cuida dos seus filhos sozinhas, agora ela se converteu. E aí? Você vai falar pra ela que ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, se submetendo ao marido, né? Ela é uma mulher samaritana, né? Ela não tem marido, né? Como Jesus Cristo ali confrontou a mulher samaritana. O que você vai fazer? Então, essa é a situação da nossa cultura. Então, ela vai precisar, infelizmente, trabalhar fora para sustentar os seus filhos. Infelizmente, ela vai ter que colher os frutos dos pecados passados, embora Cristo perdoe, né? A gente colhe os frutos dos nossos pecados. Então, precisamos entender a questão da nossa cultura, né? Então,
O ideal mesmo é a gente ter pessoas do nosso país, né, cristãs, que entendem a nossa cultura, que podem estar nos ajudando, né? Não, né, descartando a questão também, né, que a palavra de Deus ela é eterna e ela transcende, né, cultura, né, claro. Mas quando nós temos cristãos no nosso país, né, que podem nos edificar, é ainda melhor, né? E trazendo já para os dias atuais, né, pessoas que têm me influenciado ultimamente, começando, gente, por essa querida, lindíssima, maravilhosa Rebeca Souza. Eu conheci ela tem acho que uns 3 a 4 meses, não sei, talvez um pouco mais. Gente, essa menina é sensacional, os conteúdos do Instagram dela é perfeito. E assim, o feed dela, olha o feed dela. Vou deixar aqui pra vocês. Agora eu vou deixar pra vocês o meu feed. A bagunça que é o meu feed. Já tentei arrumar esse feed diversas vezes, mas eu não sou organizada, entendeu? Eu não sou organizada na minha vida, que dirá no feed do Instagram. Mas ela é sensacional, ela tem essa cara assim de poetisa inglesa, porque realmente ela é uma poetisa, mas não inglesa, ela é nordestina, né? E ela escreve ficção cristã. O meu livro, meu tipo de leitura preferido não é ficção, inclusive eu não li ainda Senhor dos Anéis, nem as Crônicas de Nárnia, entendeu? Vocês vão agora me xingar, mas eu não li porque esses não são o tipo de leitura que me agrada, né? Eu prefiro história, biografia e tudo mais. História, né? Documentos históricos, né? Do que aconteceu no passado. Mas, assim, maravilhoso, sensacional. O perfil dela é sensacional, os conteúdos dela são extremamente edificantes. Ela fala que ela fez teologia, ela fez seminário também. Então, tudo que ela traz pra gente ela estudou muito pra ter uma base pra trazer pra gente. Uma coisa muito importante também que eu tô sempre falando nos meus vídeos é que uma mulher bíblica, uma mulher cristã, ela sabe se submeter. Ela aprendeu a se submeter, né? Então ela não vai querer usurpar de poder, ela não vai querer usurpar de uma autoridade que Deus não concedeu a ela. Então, mulheres cristãs, elas sempre vão trazer ali pastores e mestres que contribuíram para a edificação da vida delas. Então, a Rebeca, ela sempre comenta que o principal teólogo assim que edificou a vida dela foi Timothy Keller, né? Tim Keller, né? E ela sempre comenta, sempre compartilha que os livros dele contribuíram muito para a edificação dela, né? Então ela está sempre trazendo alguns devocionais, alguns textos, enfim, baseado em Tim Keller, né? Mas assim, ela é uma mulher sensacional, uma erudita mesmo. Ela tem cara de uma mulher inteligente, né? Lindíssima. E indico pra vocês, se vocês ainda não conhecem Rebeca Souza, procure lá no Instagram, ela tá também no TikTok, se eu não me engano, está aqui no YouTube também, mas onde ela mais tem seguidores é no Instagram, né? Maravilhosa, gente. Ela tá com intercâmbio pra Inglaterra no ano que vem. Ela tá sempre divulgando lá. Então você que quer conhecer a Inglaterra, você que quer fazer o intercâmbio, ela vai te guiar por todos os lugares aonde ela inspirou alguns livros importantes, alguns escritores importantes, como o próprio C.S. Lewis, como Tolkien, enfim. E aí no intercâmbio do ano que vem ela vai estar te guiando aí por Londres, né, pela Europa, te ensinando sobre obras literárias que vieram desses lugares, né? Então fica a dica pra vocês. Uma outra influencer também que eu amo seguir ela é a Jordana. Então eu já falei, inclusive ela foi a única influencer que eu já falei aqui mais de uma vez aqui no canal, né? Então eu não estou falando dela agora, já falei outras vezes. Ela acabou envolvendo numa questão aí, um pastor, né? Eu falei num vídeo antigo aí, um pastor criticando ela porque ela visitou a Assembleia de Deus, né? Ela se envolveu nessa questão aí, sem querer, tadinha, né? Botaram o nome dela lá. E, enfim, vou deixar o link aqui que eu falo sobre a Jordana. E assim, ela é uma recém-convertida, né? Recém assim, tem mais ou menos uns 3 anos que ela se converteu, 3 a 4 anos. E ela dá testemunho, gente, ela dá um bom testemunho de alguém que se converteu. Ela é uma evangelista, né? Então ela tem muito temor de Deus, ela tá sempre falando de Jesus aqui nas redes sociais. E eu tô acompanhando ela porque eu queria saber, será que ela se converteu mesmo? Será que ela realmente teve uma vida transformada? E de fato, gente, os conteúdos que ela produz são de uma menina que foi resgatada pelo Senhor. E também é uma outra dica aí pra vocês. Recentemente ela foi pra Roma, né? Não sei, eu vou deixar aqui pra vocês o feed dela. Ela foi pra Roma e ela fez vários conteúdos e vlogs, né? Explicando sobre os coliseus,
sobre a questão da Igreja Católica, né? Ela foi xingada na internet também porque ela, né, defendeu a fé protestante, explicou porque não é católica, enfim, o pessoal tudo xingando ela, porque o Brasil tá ficando bem católico, né, gente? Mas assim, amei os conteúdos dela de Roma, também os vlogs que ela fez, maravilhoso. Então fica aí de dica pra vocês também. E pra fechar com chave de ouro, óbvio que tem muito mais gente. Tem muito mais gente aí na internet, na nossa vida. Eu só compartilhando aqui algumas pessoas que de fato fazem parte assim do meu dia a dia. Mas óbvio que tem várias pessoas aí, né? Mas enfim, pra finalizar aqui com vocês, vou compartilhar duas cantoras, compositoras, né, Juliane Souza e Ana Heloísa. Ana Heloísa é uma poeta, é uma nordestina também, arretada. As músicas dela são pura poesia. E é aquela música tipo MPB. Você gosta de Merlin? Ana Heloísa não, Ana Vitória. Se você gosta desses tipos de música assim brasileira, meio MPB, aquelas músicas bem assim gostosas de ouvir, sabe, aqueles sonzinhos. Eu não vou colocar aqui porque eu acho que tem direitos autorais, né? O YouTube pode me barrar, mas pesquisem aí Ana Heloísa, se caso você não conheça. As músicas dela são bem teológicas, bem bíblicas, maravilhosas, e é uma dica que eu tenho pra vocês. Eu estou ouvindo essa semana muito ela, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E Juliane Souza é uma que eu ouço muito. Nossa, eu ouço muito ela. E o que eu acho muito legal dela é que ela compartilha que as músicas dela, né, principalmente as últimas, né, desde que ela se mudou, né, pra presbiteriana, tem mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, que ela se mudou pra presbiteriana, né, ela foi admitida lá como membro, ela compartilhou quando ela foi batizada e tudo mais, ela e o marido dela, né. E desde lá, né, até os dias atuais, ela compartilha que as músicas que ela canta, eles compõem, né, tanto ela quanto o marido dela. E o pastor dela avalia as letras, porque ela fala que ela quer edificar a igreja, ela quer contribuir para o reino de Deus, e ela quer que as músicas dela sejam cantadas na igreja, né, que sejam congregacionais. Então ela compõe as músicas, mas ela tem a ajuda do marido dela, né? Eu acho isso muito legal, porque você vê que mulheres cristãs se submetem, elas não têm nenhum problema com isso. Ela é cantora, ela canta muito bem, ela também compõe, mas ela sempre fala assim, gente, eu não faço sozinha, meu marido compõe comigo, eu tenho a ajuda do meu pastor, então a gente faz as músicas, mas ele avalia a letra, ele vê se tá sendo bíblico. Se não estiver sendo bíblico, a gente não canta. Então ela tá sempre compartilhando isso. Quando ela vai lançar álbum novo, né, ela fala, gente, essas músicas foi feito com muita oração, com muito jejum, meu pastor avaliou, meu pastor aprovou, então a gente vai lançar. Gente, eu acho isso tão legal, eu acho isso muito legal. E fica também de exemplo pra nós. Falou, se talvez no seu coração você tiver algumas questões, será que eu tô fazendo certo? Será que não? É muito bom ver outros exemplos de outras pessoas, né? Que podem confirmar no seu coração que o que você tá fazendo é da vontade de Deus ou não, né? Então, eu não ouço Camila Barros, eu não ouço Thalita Pereira, me perdoe se você ouve, mas assim, eu não sou a favor de pastorado feminino. Eu acho que teologia não tem que ser a partir de nós mesmas, né? Então, como eu falei, a Rebeca Souza, ela sempre fala que Timothy Keller é o pastor ainda que é à distância, né? Porque ele é americano, ela é brasileira, ela fala que ela é filha de pastor, o pai dela é um pastor batista, né? Então, ela tá sempre debaixo de autoridade, ela sempre mostra isso pra gente, né? Embora ela faça palestras, embora ela pregue, né, também, faz livros e tudo mais, ela sempre traz, né, pra gente ficar bem ciente de que ela não é pastora e de que ela tem uma autoridade sobre ela. A Ruth Salviano, que é uma mulher que me influencia demais, né? Ela não tá muito aqui nas mídias sociais, ela se esforça, né? Tem alguns podcasts com ela, mas ela já é uma senhora, né? Ela é outros tempos, né? Ela é mais escritora mesmo, né? Enfim, tem muita experiência em tudo que ela traz pra gente nos livros dela. Ela sempre fala que os livros dela, né? A primeira pessoa a ler os livros dela, além da família, é o pastor dela também. Então tem um livro específico, se eu não me engano, é Vozes Femininas. Vou pegar aqui um livro dela pra vocês verem. Eu já resenhei aqui pro canal, né? O meu preferido é Reformadoras, né? Foi o primeiro que eu resenhei dela. Mas, se eu não me engano, esse aqui é bem robusto, é pesado.
Esse aqui é o que o pastor dela mais gosta. Se eu não me engano, é esse aqui. Se não for, me corrija aí, Rutinha. E esse aqui foi o pastor dela, falou assim: Ruth, que sensacional essa sua obra. E o pastor dela, né, lê os livros dela, acompanha ela e ajuda e aprova e tudo mais. Embora a Ruth seja uma historiadora, ela já deu aula também da história da igreja, né? No seminário Batista, se eu não me engano, Batista Betel Batista, uma coisa assim. Ela era professora lá de história, né? Foi quando Deus chamou ela para focar mais nessa questão das mulheres, né? Então ela tem muita experiência, ela já ganhou prêmio na Academia de Letras. Uma brasileira, gente, brasileiríssima. Os livros, eu costumo falar muito, principalmente lá nas redes, né? Os livros da Ruth, o conteúdo que você vai encontrar aqui, você não encontra, gente, em lugar nenhum. Podem pesquisar. O livro mais próximo que chega dela, como esse aqui, pelo menos, né, que eu li, foi aquele Mulheres e Liberdade de Calvino. Né? Todos os livros que eu trago aqui para vocês tem disponível na Amazon, mas esse livro especificamente eu custei para achar, não consegui achar. Eu tinha visto no finalzinho do Reformadoras as fontes, né, que a Ruth usou para fazer o livro dela, e dessas fontes foi esse livro, né, Mulheres e Liberdade de Calvino. Eu não consegui achar em lugar nenhum esse livro, eu só achei em sebo lá na Shopee. E aí eu comprei, né, o livro usado porque eu queria ler e não tinha. E aí, se você pesquisasse até pouco tempo atrás Mulheres e Liberdade de Calvino, você só ia ver minha cara. Ia aparecer a minha cara lá, porque é só eu que tava falando desse livro. E agora, nesse exato momento, se você pesquisar Mulheres e Liberdade de Calvino, tem disponível na didaquê.com.br. Você vai achar lá. Então, esse livro, Mulheres e Liberdade de Calvino, é um livro que mais se aproxima dos livros da Ruth, né? Que são a história das mulheres na história da igreja, né? Só que a Ruth, ela tem vários livros. Ela é incansável, ela tem vários livros. Então, assim, não é um, é o outro, são vários. Então, esse aqui é da igreja primitiva. Esse aqui é dos avivamentos do século XVIII ao início do século XX. Reformadoras da época da Reforma Protestante. Então, assim, tem... se eu não me engano, ela fez também das mulheres aqui do Brasil, né? As mulheres que contribuíram para as igrejas aqui no Brasil, as missionárias, né? Gente, tem muita coisa boa da Ruth, uma brasileira, né? E, enfim, então, mulheres cristãs, mulheres de Deus, né? Elas sempre vão trazer uma teologia a partir de outro, a partir de um pastor, a partir de um teólogo que ela confie, né? Porque elas não têm nenhum problema com a submissão. Nós não temos nenhum problema com a submissão, porque a palavra de Deus nos ordena isso, porque a serpente enganou Eva, né? Nós somos descendentes de Eva. E nós podemos contribuir muito, e não só podemos, como devemos, né? Contribuir para o reino de Deus se nós estivermos debaixo da palavra de Deus. Então, qualquer autoridade estabelecida por Deus, né? Ela tem que estar primeiramente debaixo da autoridade da palavra de Deus. E nós não seremos diferentes, nós também precisamos estar debaixo da autoridade da palavra de Deus, do que Deus diz. E nós não queremos atualizar a Bíblia, não queremos contextualizar. A Bíblia não é machista. A Bíblia, ela é a palavra do próprio Deus que nos ama, que conhece a nossa estrutura, que sabe que nós somos pó e sabe das nossas limitações, né? Então aqui minha dica para vocês, mulheres que me influenciam, que podem te influenciar também. Então sigam o perfil delas aí, sejam edificadas assim como eu fui edificada. E essa é a minha trajetória aqui, né? Da minha vida cristã. Seja edificado. Então, né, tomara que também eu possa te ajudar, talvez, se você for líder de mulheres na sua igreja, né, ali quiser um conteúdo cristão para discipular mulheres, né, os livros da Ruth, sensacional. Essas mulheres que eu falei para vocês especificamente também, a Rebeca, por exemplo, ela dá palestras, a Ruth Salviano também dá palestras. Entre em contato com ela. A Rutinha é um amor de pessoa. Ela me passou o contato dela, eu tenho o contato dela. Porque ela é extremamente humilde. Então, se você chamar ela, você pode ter certeza que ela vai te atender, né? Então, é isso, gente. Já fica a dica também pra vocês, né? Que discipulam outras mulheres, né? Além de discipular a si mesmas, né? E até então o próximo vídeo, já falando que eu irei resenhar nos próximos vídeos. Esse aqui, né, vai ser uma resenha mais algumas outras
alguns outros conteúdos que eu posso tirar desse livro aqui, que é muito bom. Muito bom, amei ler esse livro do Iago Martins. E é isso, meus amores. Amei papear com vocês, esse bate-papo bem leve, bem de boa, descontraído. Um beijo e até a próxima!